história, os humanos passaram a construir seus próprios abrigos utilizando os elementos naturais ao seu redor. Grandes obras de engenharia surgiram há mais de 5.000 anos na Mesopotâmia, no Antigo Egito, no Império Romano, nas sociedades pré-colombianas e na China. Na Era Moderna, a partir da Revolução Industrial, a população começou a migrar da zona rural para as cidades. Isso trouxe consigo a necessidade do desenvolvimento de novas técnicas e materiais pertinentes à engenharia. A partir do século XX, a engenharia como um todo passou a se desenvolver e se especializar, sobretudo por conta dos avanços científicos e fundamentações teóricas do comportamento dos materiais. A partir de então, surgiram as grandes estruturas antes inimagináveis, como o Viaduto de Millau, na França, o Burj Khalifa, em Dubai, o Eurotúnel sobre o Estreito de Dover, entre o Reino Unido e a França, o Canal do Panamá, que liga o Oceano Pacífico ao Atlântico, e a usina hidrelétrica de Itaipu, entre o Brasil e o Paraguai. Essas obras foram feitas principalmente devido ao surgimento do concreto, patenteado no final do século XIX na Inglaterra. Mas afinal, o que é o concreto? O que é o concreto armado? Como eram feitos os projetos e os cálculos antes dos programas de computador? Para solucionar nossas dúvidas, o professor do Departamento de Estruturas da Faculdade de Engenharia da UFJF, Miguel Pimenta, comenta o assunto. Especificamente no concreto armado, nós estamos tendo uma época de transição, porque em 2014 houve uma mudança na norma brasileira, não só da norma brasileira, mas também a norma americana, o ACI, que é uma das normas mais importantes, né, nessa área, uma norma de referência para muitos países. Nos países da América do Sul não tem nem norma, eles seguem especificamente a norma do ACI. Ela também foi revista em 2014. Né? Então nós estamos nessa fase de transição para essa nova norma, que houve algumas mudanças, né? Principalmente... A CI é a norma da onde? A CI é a norma americana. Então nós estamos nessa transição, quer dizer, hoje a norma brasileira, até o ano passado, ela não previa concretos de mais alta resistência. Né? Então hoje a norma já vai até concretos de 90 MPa. Isso é uma questão mais moderna, quer dizer, de uns tempos para cá o concreto foi encarado de uma forma mais científica. Né? Até um tempo atrás, quando eu estudei, por exemplo, especificava-se um concreto de resistência mais baixa, dificilmente superior a 20 MPa, não é? E não se tinha muita preocupação, existiam tabelas para você dosar aquele concreto, não havia muita preocupação. Não é? De uns tempos para cá, a preocupação com o concreto foi não só a preocupação com a parte da resistência, mas com a parte da durabilidade, que eles passaram a chamar concreto de alto desempenho, para aqueles concretos que, além de terem uma resistência alta, tinham também características de durabilidade e desempenho grandes. Né? Então você tem a questão da relação água-cimento mais baixa, para você fazer um concreto mais compacto, né? A adição de pós finos, tipo microsílica, adição de fibras de alto módulo, como fibras metálicas. Tudo isso teve que ser estudado de uma forma mais científica, né, com maior embasamento experimental, ensaios, para você conseguir dosar concretos de uma forma mais científica. Né? Isso é feito principalmente quando você vai lidar com concretos de mais alta resistência. Né? Então, essa questão obrigou que as universidades, os centros de pesquisa, voltassem a se dedicar mais ao estudo que se chama materiais cimentícios. Né? Não só estudando essa questão da dosagem, mas estudando também o seu comportamento ao longo do tempo, a questão da retração, da fluência, né? Que tem um impacto direto com relação às questões de serviço, né? Condições de serviço, principalmente com relação a deformações, a flechas ao longo do tempo. Né? Então, há necessidade de você complementar esse curso básico que a gente dá em 2 períodos, que é o concreto armado 1 e o concreto armado 2, porque existem muitos assuntos a serem tratados. Né? Nós, há tempos atrás, a gente tinha uma cadeira obrigatória de pontes, que a gente não tem mais, então essa parte também fica uma formação, vamos dizer assim, deficiente, que a gente se preocupa com isso e procura, tem a ideia de um médio e longo prazo, voltar a oferecer essa disciplina em termos eletivos, mesmo que dentro de um outro contexto. Né?
A mesma coisa se dá com concreto protendido. A gente tem uma disciplina obrigatória de 2 créditos, né, que procura dar também uma ideia geral do funcionamento do concreto protendido. Porque a proteção ela se aplica a outros materiais também. Né? Então você pode aplicar essa técnica a estruturas metálicas, estruturas de madeira, etc. Só que a maior aplicação é em relação às estruturas de concreto. Né? Então a gente consegue complementar essas 2 disciplinas do concreto armado com essa disciplina obrigatória de 2 créditos de protendido, que você consegue dar alguns temas a mais, explorar um pouquinho mais o assunto. Né? Então essa é a nossa realidade hoje aqui. Né? A gente está nessa fase, uma fase um pouco, vamos dizer assim, transitória dentro do departamento, que com essa renovação a gente espera solidificar mais o nosso curso nessa área. Né? Então você acha que essas mudanças na norma ao longo dos anos foi importante? Não, essas mudanças foram importantes, porque já existiam obras no Brasil serem feitas com concretos de mais alta resistência, que não tinham a proteção, vamos dizer assim, não estavam sendo cobertas por uma norma brasileira. Né? Então elas tinham que se basear em normas internacionais para poder ser projetada de uma forma correta. Né? Então é importante, isso tudo é uma evolução. Você vai incorporando também a norma os estudos que estão sendo feitos ao longo dos tempos, né? Nos institutos de pesquisa, nas universidades. E essas pesquisas têm que ser incorporadas na norma também, né? Para você enriquecer esse material. Então, quanto aos cálculos, teve bastante mudança também, muitos programas de computador. Isso também foi uma mudança, quer dizer, a minha geração vivenciou isso de uma forma muito intensa. Né? Nós passamos, a minha geração partiu do uso da régua de cálculo, né, anterior a uma máquina científica, uma calculadora eletrônica. Né? Nós passamos por máquinas manuais de cálculo, em que se usava máquinas manual, depois para as máquinas eletrônicas, os computadores, ainda na época, quando eu comecei a trabalhar, a gente usava o fornecimento dos dados para o computador era feito através de cartões perfurados. Né? Era uma forma bem ainda antiga, primitiva, de lidar com essas questões. Né? Então, nossa geração sofreu isso, né? Vivenciou isso, né? Toda essa mudança que houve no cálculo estrutural, que hoje é feito de uma forma muito automatizada, né? Através do uso de programas. Mas isso não prescinde de um estudo mais cuidadoso, que você faça cálculos manuais, porque isso te dá um mínimo de controle, de crítica sobre os resultados. Né? Porque os resultados a gente tem que analisar sob uma forma um pouco crítica. Isso porque você é obrigado a editar alguns resultados, às vezes o detalhamento não sai de acordo com a obra está acostumado a receber. Né? Então isso tudo pressupõe que você tem algum conhecimento daquele tema. Né? Teve um encarregado de uma obra que eu estava que ele falou assim, o cara queria que eu dobrasse uma barra de fio de 25 milímetros, 2 centímetros, não tinha como, era muito grossa aí. Você tem que olhar essas coisas também na hora de pensar na execução, né? Na hora pensar na execução, porque na realidade, principalmente nessas peças que são monolíticas, que você vai fazer muitas ligações, viga com os pilares, laje com as vigas, né? Não há como você prever no projeto todas as situações possíveis. Né? O projeto, você tendo mais tempo, você estuda com mais detalhe essas ligações para você não fazer um detalhe de armadura que seja inexequível. Né? Mas muitas adaptações você tem que fazer na obra. E aí requer um bom senso, né? um cuidado do engenheiro residente, um conhecimento para que ele consiga fazer a adaptação ali que é necessária de uma forma melhor possível. Né? E quanto a essa parte de execução também, você viu muita mudança? Porque, não sei, antigamente era concreto virado, só tinha concreto virado? Hoje não, também isso, né? Quer dizer, começa com os escoramentos que eram feitos de toras de madeira, né? Hoje praticamente não se usa mais, né? Então são escoramentos metálicos, a parte da forma, você tem as formas, processo de formas deslizantes, formas voadoras que você
monta a forma com um determinado trecho e saca a forma, não peça por peça, mas por um conjunto, né? Então houve essa evolução também nos processos construtivos, muita mecanização, uso de guindastes, né? E essa coisa toda. Então praticamente hoje obras praticamente você não faz o concreto mais na obra. Mesmo obras pequenas, às vezes você já compra o concreto pronto, né? Então isso também, antigamente se fazia o projeto da forma, nós contratava-se o engenheiro e tinha que fazer o desenho da forma. E às vezes é até bom que seja assim, né? Mas hoje não se faz mais. Então você tem empresas especializadas em cimbramento, que já tem um corpo técnico que conhece, pode criticar e apresentar soluções também na parte de cimbramentos, né? Formas, né? Então você tem empresas de tecnologia do concreto que já dão esse suporte, né? Então hoje a obra ela é muito mais rica em termos de controle, né? Em tese, porque muitas vezes também eles entregam a uma pessoa só, a um engenheiro, todas as atribuições da obra. Atribuições administrativas, atribuições financeiras e técnicas, né? Então às vezes ele coloca a técnica meio ao largo por conta das suas outras obrigações, né? Então isso muitas vezes a gente vê obras que têm um selo de qualidade, na realidade aquilo não é comprovado no dia a dia não, né? Então você vê às vezes o engenheiro que não consegue nem ter tempo de verificar uma armação, né? Subir lá no local antes da concretagem, né? Então isso eu acho que é uma coisa que evoluiu por um lado, mas hoje a sobrecarga sobre o engenheiro da obra também ficou muito grande, né? Então você tinha um corpo técnico que dava suporte para ele, né? E na sua opinião, para você foi fácil assim, se adaptar à evolução? Você está na área acadêmica, pode ser mais fácil, mas assim, a se adaptar à nova norma, aos programas? Não, na realidade eu não me adaptei, né? Na parte de programas eu tenho muita dificuldade de utilizar esses softwares, né? Então eu uso, o que eu usei foi pouca coisa, alguns programas que eu consegui estudar, o SAP, alguns programas de modelagem de laje, né? Mas esses programas automatizados, tipo EBERIC, CIPECAD, ETQS, eu não tenho habilidade para usá-los. Nós usamos aqui no departamento, nós fizemos alguns projetos, principalmente para a própria universidade, com auxílio dos bolsistas de treinamento profissional. Eu acho que a gente sabe que é uma área que os estudantes demonstram em geral pouco interesse assim, em se especializar na área estrutural, né? Mas eu acho uma área muito bonita, é muita coisa para se estudar. Realmente, projetista, para ser um bom projetista estrutural, né, não é fácil, tem que estudar muito, são muitos materiais, muitas vezes ele fica especializado em um material, projetista de estruturas metálicas, ou de concreto protendido, ou de madeira, né? É difícil a gente ver alguém que seja mais, mais holístico, uma visão mais...